Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Você vai ver hoje. Ministro Celso de Mello dá 72 horas para o envio dos registros da reunião citada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Presidente do Senado diz que não vai acatar mudanças propostas para o orçamento de guerra. E Prefeitura de São Paulo suspende bloqueios de trânsito montados para forçar o isolamento social. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. O Supremo Tribunal Federal deu 72 horas para o Palácio do Planalto entregar as gravações de reuniões citadas pelo ex-ministro Sérgio Moro em depoimento à Polícia Federal. Vamos então a Brasília falar ao vivo com a Nathalie Machado, que tem mais informações. Oi, Nathalie, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite. Essa decisão é de agora à noite do ministro Celso de Mello. Ele é o responsável pelo inquérito no Supremo Tribunal Federal, que investiga a suposta intervenção política de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. É um desdobramento do depoimento de 10 páginas do ex-ministro Sérgio Moro, dado no final de semana em Curitiba. O ministro Celso de Mello, a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu prazo de 72 horas para que sejam apresentadas as cópias, na íntegra e sem edições, dos vídeos e áudios da reunião do presidente com ministros de Estado no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto. Segundo Sérgio Moro, nesse dia, o presidente fez cobranças explícitas para a troca de cargos na Polícia Federal. Depois que o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro foi divulgado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou sobre o assunto. Vamos ouvir. Em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira deslavada por parte dele, mentira deslavada. Tenho até vergonha de falar isso daqui. Até ele disse que eu pedi numa reunião de ministros. Uma reunião de ministros, a gente ia pedir algo ilegal. Eu não peço ilegal, nem individualmente, quem dirá de forma coletiva. Essa é a prova mais forte até o momento quanto à minha pessoa. Ele disse que é fofoca. Tá aqui, não foi eu que disse isso aí. Então é sinal que ele teve acesso ao processo e disse para mim que era fofoca. Agora, no dia seguinte, ele já começa a mudar de figura. Tá? Quando eu falo o motivo de mandar embora. Olha só, o pessoal fala em relação de amizade entre eu e o Ramagem, que eu conheci no dia seguinte do segundo turno. Espera aí, pessoal. Eu conheci no dia seguinte do segundo turno. O senhor Moro conhecia o Valeixo há quanto tempo? Há anos. Botou um amigo dele lá. Toda a cúpula da PF era amigos do Sérgio Moro. Todos. Ninguém questionou a questão de amizade. Até o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Salgado, como é que é? Não sei se é Salgado. Furtado. Era superintendente, estava lá no Paraná, amigo do senhor Sérgio Moro. Você acha que eu devo botar alguém como diretor-geral da Polícia Federal? Alguém ligado ao PSOL? Deve ser. Deve ser. Então, pessoal, graças a Deus, quem está com a verdade tem paz, que é o bem do seu país, tem Deus no coração. Tá? Não tem o que se enrolar. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que nunca viu nem ouviu interferência do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Justiça. Foi durante uma entrevista ao repórter Luiz Fara Monteiro. Vamos ouvir. Eu fui o ministro encarregado pelo presidente Bolsonaro de fazer a transição. E eu assisti a conversa com todos os ministros, as reuniões na transição e depois na Casa Civil. O presidente nunca interferiu. O presidente, ao contrário, é um presidente que deu autonomia, independência, tanto que todas as equipes foram montadas de acordo com a leitura ou a escolha dos ministros, né? O presidente fez pouquíssimas indicações no governo, né? E todas as que ele fez com muito êxito. Então, eu nunca consegui enxergar essa interferência. Discutir o A ou o B porque tem um desempenho assim ou daquela forma, é um direito que o ministro tem e o presidente tem. E que, na minha visão, teria que ter sido resolvido com um diálogo, né? O presidente, ele olha
toda a equipe, ele montou um time com independência, com autonomia. Agora o presidente é o presidente Jair Bolsonaro. Ministro, tanto o senhor quanto o presidente Jair Bolsonaro participaram de manifestações no último final de semana em que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Isso não é arriscado? Bom, primeiro dizer que manifestações populares numa democracia são desejáveis. Em toda manifestação podem haver manifestações mais fortes em relação a um assunto, mais leves. O importante é que a democracia brasileira é sólida, nós construímos uma relação de respeito com as instituições. E eu vou lembrar, eu ajudei a fazer o plano de governo do presidente Bolsonaro lá em 2018 ainda. E lá está bem escrito, um governo constitucional, eficiente e fraterno. E esse é o presidente Bolsonaro, democrata, eficiente no seu governo e que cuida bem do seu povo. Qual o papel do Ministério da Cidadania, especificamente, no combate à Covid-19? Bom, assim como tem o Sistema Único de Saúde, o Brasil construiu o Sistema Único de Assistência Social. São quase 200 mil pessoas, homens e mulheres, que são aqueles, vamos dizer assim, que atendem em nome de todos nós, né, os mais vulneráveis. Então, são aquelas pessoas que vão nas comunidades ribeirinhas, né, que vão nas favelas brasileiras, que atendem as pessoas que têm problemas de algum grau de deficiência, aqueles, por exemplo, né, que são os nossos idosos, que são, vamos dizer assim, a população mais alvo, né, com mais risco nessa pandemia. E são eles que vão lá, não apenas levar o alimento, não apenas levar o teste, não apenas fiscalizar se as pessoas estão sendo bem acolhidas e bem tratadas, mas também uma palavra de carinho, né, para poder fazer esse enfrentamento num momento que é tão difícil, né? Mesmo as pessoas idosas que estão, por exemplo, em instituições, né, estão distanciadas de suas famílias, as famílias não podem ir, né, tem que evitar o contato. Então é um momento difícil e quem é que faz essa interlocução são esses verdadeiros heróis aí da assistência social que estão espalhados por todo o Brasil. Então, esse é o trabalho que o Ministério da Cidadania faz, né, nesse momento, né, que é vital para poder dar cobertura a toda a área de saúde, mas também a prevenção da doença, né? A gente vai continuar em Brasília com a Nathalie Machado. Nathalie, me diz uma coisa, quer dizer que a Câmara dos Deputados concluiu a votação do orçamento de guerra, mas parece que a gente tem um impasse com o Senado? É isso mesmo, Leandro. Essa votação ela acabou há pouco tempo e ela prevê aí uma ajuda de 125 bilhões de reais, sendo que 60 bilhões de reais devem ser repassados diretamente aí para estados e municípios. Entre as modificações aprovadas, passa a ser considerado apenas o número total de infectados, o que beneficiaria estados com muitos casos, como São Paulo e Rio de Janeiro. Pela proposta anterior, aprovada pelos senadores, o critério seria a incidência, ou seja, o número de casos em relação ao tamanho da população. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já se manifestou e disse que não vai acatar as mudanças feitas na Câmara. Agora, o texto modificado vai para a análise do Senado antes de seguir para a sanção presidencial. Leandro. Tá certo, Nathalie. Obrigado. Boa noite para você. O ministro Humberto Martins foi eleito presidente do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual. Humberto Martins assume a presidência no lugar do ministro João Otávio de Noronha. Martins está no STJ desde 2006 e atualmente é o Corregedor Nacional de Justiça. Ele é formado pela Universidade Federal de Alagoas e antes de chegar ao STJ foi procurador do Estado e desembargador do Tribunal de Justiça. Para a vice-presidência do STJ foi eleito o ministro Jorge Mussi. A gente vai atualizar agora a situação da Covid-19 no país. O Brasil tem hoje 114.715 casos confirmados de coronavírus e 7.921 mortes. 48.221 já se recuperaram, são pessoas que já estão curadas. São Paulo é o estado com mais casos, tem 34.053 confirmados e 2.851 mortes. O Rio de Janeiro tem 12.391 casos e 1.123 mortes. Os dados são do Ministério da Saúde. A Prefeitura de São Paulo anunciou agora à noite que estão suspensos os bloqueios no trânsito da cidade.
Quem tem as informações ao vivo de São Paulo é a Daísa Bellini. Oi, Daísa, boa noite para você. Qual é o motivo? Olá, Leandro. Boa noite. Segundo a Prefeitura, a medida não surtiu o efeito esperado de forçar o aumento do isolamento social. Os bloqueios aconteceram nesta segunda e terça-feira em 4 pontos da capital, mas a taxa de isolamento não aumentou. Ficou na casa dos 47%. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito para apurar os reflexos da adoção desses bloqueios. A promotoria quer saber se a Companhia de Engenharia de Tráfego tinha estudos que comprovassem a utilidade da medida. O MP considerou que os bloqueios causaram congestionamentos e dificuldades para a circulação geral, inclusive de ambulâncias. Leandro. Teve congestionamento porque muita gente ainda não segue a regra, né, Daísa? Boa noite para você. O governo do Pará determinou o bloqueio das atividades econômicas a partir de quinta-feira. A medida vale para 10 cidades e deve durar até 17 de maio. O motivo é a baixa adesão ao isolamento social. O estado tem 4.472 casos confirmados de coronavírus e 369 mortes. Em Fortaleza, o bloqueio das atividades vai ser adotado na sexta-feira. A prefeitura vai controlar a entrada e a saída da cidade. A circulação de pessoas em locais públicos será proibida. O Ceará tem hoje 11.470 casos confirmados de coronavírus e 795 mortos. A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar famílias do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que aparece no canto da tela. Há 20 anos, o projeto Nova Canaã beneficia famílias com educação, orientações e alimentos. Com a crise do coronavírus, as carências se tornam ainda maiores. A campanha quer manter a ajuda social já oferecida pelo projeto no sertão nordestino e estender a mais pessoas. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro indicou que a depressão cresceu durante a pandemia. Quem tem mais informações sobre isso é o Marcos Marinho, lá do Rio, ao vivo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Leandro. A pesquisa revelou que as incertezas e dúvidas provocadas pelo coronavírus e pelo isolamento social quase que dobraram os casos de depressão no país. Além disso, estresse e ansiedade subiram 80% e as mulheres são mais propensas a esse tipo de problema. 1.500 pessoas foram entrevistadas em 23 estados. E uma última informação, o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato aqui no Rio, está com coronavírus. Ele foi internado na segunda-feira em uma casa de saúde na zona sul da cidade. Leandro. Tá certo. Obrigado, Marcos Marinho, falando ao vivo do Rio de Janeiro. A gente vai falar agora de economia, porque o dólar encerrou o dia em alta. A gente tem um telão para mostrar para vocês, alta de 1,31% e fechou hoje a R$ 5,59. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,75%, ficando acima dos 79 mil pontos. O número de casos de coronavírus na Ásia chegou a 250 mil nessa terça-feira. Quem tem os detalhes ao vivo é a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde para você aí no Japão. Boa noite, Leandro. Países como China e Coreia do Sul controlaram a pandemia, mas houve um aumento significativo de pessoas infectadas em locais como Singapura, Índia e Paquistão. O primeiro caso de Covid-19 foi registrado aqui na Ásia, na cidade de Wuhan. Mas nesses últimos 4 meses, a região tem conseguido frear a disseminação da doença, em comparação com a América e Europa, a ponto da China registrar mais de 115 milhões de deslocamentos turísticos no primeiro feriado pós-pandemia. Aqui no Japão, o governo pediu que os moradores mantenham esse novo estilo de vida, com hábitos para evitar o contágio pelo coronavírus. Leandro. Tá certo, obrigado, Cíntia. Se cuida aí. O Parlamento de Israel autorizou o uso de dados de telefones celulares para rastrear infectados pelo novo coronavírus. Apesar das preocupações com a privacidade dos usuários, a medida foi estendida até o dia 26 de maio. Metade dos doentes no país foi monitorada pela internet. E a Walt Disney Company teve um prejuízo de
quase 8 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano. Os negócios da empresa foram afetados pelo fechamento dos parques, cancelamentos de estreias de filmes e queda nas vendas de publicidade durante a pandemia. A Disney espera reabrir o parque em Xangai, na China, com limitações a partir de 11 de maio. E nos Estados Unidos, um doador anônimo deu mais de 5 milhões de reais para funcionários de um hospital. Que história, hein? A doação chegou com um agradecimento aos profissionais que todos os dias cuidam da comunidade. O doador também disse que a atitude transforma os trabalhadores da saúde em verdadeiros heróis. Ele está certo, né? E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram esta terça-feira. Boa noite para você. O presidente nunca interferiu. O presidente, ao contrário, é um presidente que deu autonomia, independência.